Voltando para o tema ainda aqui, a gente falando de literatura, e você falou aí de vários exemplos, eu vou citar aqui nosso querido Sérgio Habib. Perfeito. Ele escreveu uma trilogia. Ele escreveu Ideias Penais na obra de Jorge Amado, O Crime bacana. E o Criminoso na obra de João Baldo Ribeiro, e tem esse aqui que é o Realismo Mágico de Gabriel Garcia Marques e o Problema Penal. E ele analisa nessa obra dele várias obras de Gabriel Garcia Marques. Então, é uma obra interessante do ponto de vista de literatura e direito, porque ele faz aqui uma análise do aspecto jurídico em cada uma dessas obras. Então, assim, são obras muito interessantes. Falar também aqui, né, meu amigo, ganhei hoje de presente aqui o seu livro Assédio Moral Trabalhista, Luciano Martinez e Pedro Lino de Carvalho Júnior, Ações Coletivas e Processo Estrutural, uma obra interessante também, que vale a recomendação de leitura. A 4 mãos. Engraçado, Adi, você estava falando aí, amigo, de Garcia Marques, e a gente começou falando aqui no início do nosso bate-papo da importância de valorizar o afeto, da gente também não esgotar, entre aspas, a nossa vida apenas buscando a construção de patrimônio, que é importante. Mas a vida não pode ser só isso, né? Porque a gente vive hoje, Adi, é uma situação que eu diria até preocupante, uma certa, isso principalmente no campo educacional, uma certa restrição às humanidades. Há uma ênfase, principalmente no aspecto educativo e educacional, em priorizar aquelas disciplinas voltadas para o lucro, né? Para o lucro, sempre o lucro. Mas o lucro não é um fim em si mesmo. Para que ter o lucro? Em que isso vai atender à sociedade? E será que devemos, por exemplo, como tem acontecido no mundo, fechar os departamentos de arte, de literatura, de teatro, as escolas de música, para priorizar uma educação técnica puramente voltada para o lucro? Há uma filósofa americana, Martha Nussbaum, ela escreveu um livro que é muito interessante, Sem Fins Lucrativos. E o que é que ela considera? E ela diz, como as humanidades são importantes para a democracia. Porque quando você vai para uma escola, é para ter uma profissão, é para ganhar dinheiro, claro. Nós temos filhos, a gente quer que nosso filho se forme, que ele tenha uma profissão, que ele tenha independência, que ele tenha autonomia, que ele ganhe dinheiro. Você precisa de uma profissão para ganhar dinheiro. Mas a educação não é só para isso, não. É para formar cidadania. É para dar sentido à vida. E aí, o que eu acho interessante em Martha, em Nussbaum, é que ela mostra que não há uma contraposição. Porque se você defende, por exemplo, uma vida empresarial ativa, rica, você precisa de pessoas com imaginação. Sim, com certeza. As pessoas que cultivam estas dimensões, e uma dimensão que só a arte lhe assegura, com toda certeza, atuando nessa esfera econômica e empresarial, vai atuar com adequação, vai atuar com uma visão mais ampla. Então não há uma contraposição, você não precisa sacrificar uma em benefício da outra. Infelizmente a gente vê isso no mundo, essa priorização do material. E eu insisto, não há contraposição do material, porque, por exemplo, um bem, uma casa para uma pessoa que não tem endereço, como eu já vi muito isso, a pessoa não tem nem endereço para fornecer no correio. Ter uma casa para ela é uma realização pessoal extraordinária, meu. É o sonho de uma vida. A casa é o sonho da vida de muita gente. E aí eu me lembrei do Garcia Marques, no Amor nos Tempos do Cólera. Tem um sujeito lá que é um sujeito muito rico, né? E eu me lembro de um cidadão lá no sul, que ele tinha várias fazendas. Naquela época que o cacau era o ouro, né? Ele tinha várias fazendas. Ele era um sujeito de uma riqueza extraordinária. Só que ele vivia de uma forma muito miserável. Ele, com roupas... Cada um tem a sua opção de vida. Mas o administrador dele tinha uma vida muito mais confortável do que a dele. Ele não se dava esse conforto. Que ele poderia ser. Até nem um plano de saúde ele tinha. Ele vivia numa casa muito simples, o mínimo de conforto. Não viajava. Então, o dinheiro para ele não significava... Ele queria só acumular. Mas ele não vivia, ele não fruía. Ele não usufruía daquele patrimônio. Aí eu me lembrei de um personagem do Garcia Marques que
é o dono de uma companhia de navegação no Amor nos Tempos do Cólera, que é um romance extraordinário, que alguém pergunta para ele assim, mas, diz assim, você é um homem muito rico? Ele disse, não, eu sou um pobre com dinheiro. Eu só me lembro desse cidadão ali, eu sou pobre com dinheiro, porque... Assim, tem muitos pobres com dinheiro. Muito pobre com dinheiro. Você tem dinheiro, mas usufrua, invista em você. Eu tenho um tio que diz o contrário, eu vou investir no meu corpo. Quando ele tem dinheiro, seu gasto é comigo. Não, e Aristóteles, em Ética Nicômaco, ele diz que tem pessoas que são custodiadoras de dinheiro. Você tu vive para acumular. Isso, é a crematística, né? Ele usa a expressão da crematística. Isso não é coisa de agora. Observe que Aristóteles já retratava isso. Né? Então, assim, pessoas que eram custodiadoras de dinheiro, ele já trazia isso. Né? Exatamente. Então, se a gente for observar, é uma coisa uma característica humana que atravessa os séculos. Por isso é importante a literatura. Quando você lê um Charles Dickens, Tempos Difíceis, tem um sujeito lá que ele vê o mundo assim com olhos manufatureiros, ele só pensa no cálculo. Então, se ele fosse aproximar de você, a amizade é avaliando o que é que você pode beneficiá-lo. É sempre assim uma relação contratual, né? O que é que eu posso oferecer e o que é que ele pode me oferecer. Ele vê o mundo assim, é como um método de partidas dobradas ali, contabilizando, é o filisteísmo ao extremo. Verdade. E tem muita gente assim.